o evento deste ano conta com uma inovação, a apresentação de casos de sucesso de fiscos premiados em anos anteriores. Coincidentemente, assim como em Caruaru, estes fiscos são do Agreste Pernambucano e comandados por mulheres. Os casos que apresentaremos agora são os fiscos dos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Garanhuns. Nós iremos começar com Garanhuns, convidando a senhora Vera Lúcia Sarmento, secretária de Finanças do município de Garanhuns, cujo fisco foi premiado em 2023 e vai fazer agora uma breve apresentação da atuação premiada do fisco de Garanhuns. Boa tarde, senhores e senhoras. É uma grande satisfação estar aqui, até para falar sobre esse assunto tão delicado, né, para todos, nós que também somos contribuintes. Mas, inicialmente, eu quero parabenizar a Befisco, em nome de Walter, parabenizar toda a equipe que faz parte dessa associação, agradecer à Prefeitura de Caruaru pela acolhida e cumprimentar as autoridades presentes aqui em nome do professor Ricardo Alexandre, cumprimentar os demais. Quero também aqui cumprimentar a minha equipe querida da Secretaria de Finanças de Garanhuns, que temos aqui nossos representantes. E também minha amiga querida Janaína, que está aí também para fazer uma apresentação do sucesso de Santa Cruz do Capibaribe 2022. E eu vou começar inicialmente pegando um gancho na palavra do prefeito. Que bom, né, que a gente tem municípios distantes da região metropolitana se destacando. Todo mundo que trabalha no município distante da capital sabe das dificuldades que encontramos, da relação difícil entre a população e a prefeitura, essa relação próxima que também atrapalha bastante o desempenho do fisco. Então, assim, é bem gratificante, estamos aqui nos destacando nesse processo. E que bom que somos mulheres, né? E aí, vamos aqui iniciar a nossa apresentação. E eu já queria iniciar dizendo que os desafios são muito grandes. Assumimos Garanhuns em 2021, na gestão municipal do Albino. E quando assumimos, eu acredito que tenha sido igual a muitas outras tantas capitais, outras cidades e municípios, encontramos um fisco precário, um índice muito alto de inadimplência, não havia processos nem normativas, não havia procedimentos internos estabelecidos, não havia uma relação fiscal com o contribuinte e principalmente formal. Para vocês terem uma ideia, em janeiro, como assumimos a secretaria, quando eu cheguei na sede da prefeitura, eu vi uma multidão na escada da prefeitura. Eu cheguei, gente, o que é que está acontecendo aqui? Não são os contribuintes. Como assim? Ele tem que buscar os carnês, vem ser atendido e ficam do lado de fora da prefeitura. É porque não tinha espaço para receber os contribuintes. Nossos principais clientes não tínhamos espaço. Então, nossa, eu pensei que não era tão grave a situação. E aí a gente identificou que precisava fazer um diagnóstico da secretaria. Quais são os pontos que a gente precisa melhorar? Vamos focar para a gente não gastar tanta energia em coisas que não trazem muitos resultados. E aí, evidentemente, o foco principal foi o nosso contribuinte, o cidadão de Garanhuns. O que é que a gente precisa melhorar para que o cidadão que vai pagar o tributo, eu acredito que aqui ninguém gosta de pagar tributo, mas é necessário, mas vamos pagar de forma que podemos ser transparentes, podemos ser bem atendidos e, pelo menos, um local decente para esse atendimento. Então, como o Garanhuns conseguiu aumentar a receita municipal em 89,73% em 3 anos de gestão? Começando aí, né? Tudo defasado, inadimplência alta, sem processos. Aí vieram os desafios que eu já falei para vocês. E aí a equipe, nos reunimos, estabelecemos um propósito. Não foi um propósito da secretária de Finanças, foi um propósito da equipe. Sentamos com os auditores fiscais. Qual é o propósito?
tivemos uma gestão que nos deu carta branca para que pudéssemos trabalhar. E aí, fizemos o propósito, e aí, como está nosso comprometimento? Então, foi a soma do propósito, comprometimento, que trouxe o resultado, ou seja, o aumento da eficiência arrecadatória. Pode passar, por favor. Uma equação simples. Eu entendo que essa evolução, que a gente ainda está evoluindo lá na Secretaria de Finanças, na Prefeitura de Garanhuns, foram medidas simples, do nosso ponto de vista. Uma equação simples, mas que trouxeram resultados muito significativos. Pessoal, tecnologia da informação, uma legislação moderna. Aí o resultado é a eficiência da arrecadação, ou seja, não é mágica, né? Aqui ninguém é mágico. Então são medidas simples e importantes e que hoje é inadmissível que não se utilize essa ferramenta. E essa equação aí não é nem sequer uma equação de segundo grau, é uma equação simples, de soma, que a gente não possa implementar. Na verdade, existe o que é o comprometimento e a decisão de uma gestão em executar essa soma, essa equação. O foco no cidadão, que foi o nosso primeiro trabalho, que seria a melhoria do atendimento. Fizemos uma reforma, nossa sede é na prefeitura, na própria sede da prefeitura, e é um prédio tombado, um prédio muito antigo. Então, é uma estrutura física que não nos possibilita fazer muitas mudanças. Então, da forma que foi, na simplicidade que se pôde fazer, na nossa limitação, nós conseguimos ampliar o espaço físico para atender o contribuinte. Hoje, o contribuinte tem um espaço confortável, onde tem televisão para que ele possa lá assistir, cadeiras confortáveis, um ambiente climatizado. E ampliamos também com isso o atendimento, o serviço de atendimento. Aumentamos o quadro de atendimento da Secretaria de Finanças. E com isso eliminamos as filas e aquele monte de gente que ficava do lado de fora da prefeitura porque queria pagar tributo. Outra dificuldade também que encontramos, que era um alto número de inadimplência, era a dificuldade de pagar os nossos documentos de arrecadação. Quando assumimos, os nossos documentos de arrecadação eram recebidos apenas pela Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas. Para vocês terem ideia, eu não morava em Garanhuns, fui morar em 2021. Não paguei meu IPTU em 2021, porque eu não tinha conta corrente na Caixa Econômica, não iria para aquelas filas ou nas casas lotéricas. Então eu fiquei inadimplente em 2021 por conta dessa dificuldade. Então foi um dos primeiros desafios. Eu até costumo brincar com o nosso secretário executivo da Receita, que eu disse para ele, eu disse, olha, sua meta, se em 4 anos de gestão você não fizer nada e você conseguir ampliar a rede bancária, você já, vou fazer um custo seu aqui na avenida principal. E conseguimos, no primeiro ano, fizemos um chamamento público e aí conseguimos ampliar a rede bancária. E hoje, ninguém precisa ir na Caixa Econômica pagar, pode pagar em qualquer aplicativo, em qualquer banco. Também fizemos a central de atendimento. Ampliamos a central de atendimento. Temos o portal do contribuinte com o chat. O processo hoje trabalhamos com o processo 100% digital. E nossa principal ferramenta de comunicação do contribuinte é o WhatsApp. A gente tem uma equipe de atendimento muito preparada, fortalecida. E o WhatsApp, gente, é um sucesso. Agiliza muito os processos, as pessoas que trabalham nessa linha de comunicação têm muita agilidade. Isso facilita muito essa relação contribuinte com a prefeitura. E aí veio o foco no servidor, é claro, né? A gente pensa no cidadão e a gente pensa também no servidor. E aí, toda essa fase desse diagnóstico, as nossas necessidades, a gente tinha que conhecer outros físicos. E foi aí que a gente começou a visitar várias prefeituras que tinham um físico mais estruturado que o nosso, para que a gente pudesse trocar experiência, ver o que eles fizeram que erraram, ver o que eles fizeram que acertaram, e aí houve essa troca. Visitamos vários municípios, inclusive fora do estado, para que a gente pudesse buscar essa expertise e nos estruturar de acordo, evidentemente, com a nossa realidade. Então, adaptamos o que a gente conheceu de fora e nos ajustamos com a realidade de Garanhuns. Aí, investimos em capacitação para toda a equipe
E quando eu falo, a gente aqui está falando sobre o dia do fisco, mas não é só do auditor fiscal. A gente fala de toda uma equipe que trabalha nesse fisco, porque o auditor fiscal, sozinho, ele não consegue os resultados que a gente alcançou em Garanhuns. Precisa de toda uma equipe. Então, quando a gente fala o fisco, não é o auditor fiscal, mas toda a equipe que trabalha em prol de uma arrecadação, que atende o contribuinte, tratando do tributo. E aí foi um treinamentos internos, a gente tem um constante treinamento interno, não só com a área de fisco, mas também com as outras unidades executoras, que também é o processo de arrecadação. E quando você paga a despesa lá, se você não retém adequadamente os tributos, se você não retém adequadamente o ISS, se você não retém adequadamente o ISS, você não tem esse retorno também de receita. E foi o que a gente trabalhou também. A gente preparou as outras unidades executoras para que retivesse os tributos de forma adequada. Então, a gente conseguiu também obter um retorno muito significativo, que era o que não acontecia antes, nas gestões anteriores. E os processos financeiros não se apercebia que se estava deixando fluir pelo ralo em relação a essas tributações, essas retenções. Pode passar, por favor. Aqui é uma pequena demonstração dos lugares que a gente trocou um pouco de experiência. E aí vem o investimento em TI. A gente faz um ano, já aditamos o contrato, contratamos uma empresa de georreferenciamento. Dentro dos desafios que nós encontramos, está aí o cadastro imobiliário extremamente defasado. Então era uma dificuldade, inclusive, de cobrar aquele contribuinte, né? Porque se você não tem os dados, o contribuinte nem sabe que tem o débito e a gente não consegue cobrar. Então, o georreferenciamento é um processo extremamente importante nessa questão do fisco. E aí, já começou a fazer diferença lá em Garanhuns. A gente aproveita essa questão do georreferenciamento, que a gente está fazendo a atualização, a gente também orienta o pessoal do atendimento a já atualizar no atendimento ao contribuinte os seus dados, porque muitas vezes o contribuinte muda uma série de informações e a prefeitura não está sabendo. Então a gente já aproveita no atendimento sempre fazer aquela atualização. E quando a gente vai fazer uma compra numa loja, as pessoas não perguntam, seu celular é o mesmo, seu endereço é o mesmo, a gente também tem essa relação com o nosso cliente, que é o contribuinte. E aí, só para vocês terem a noção do trabalho que se faz com o georreferenciamento, são os mapas que já estão atualizados. A outra questão dos investimentos em TI é a inteligência artificial. A gente brinca lá que a gente tem o Paulo Jobs, o nosso auditor fiscal craque aí em TI, Paulo Roberto, e ele aí desenvolve tudo tecnologia para a gente, porque a gente ainda não tem a nossa estrutura de TI montada. Já é um desafio para o futuro. Mas a gente tem o nosso Paulo Jobs e ele consegue desenvolver coisas assim impressionantes para a gente. E está aí o agente inteligente de cobrança. A gente tem ali, você parcelou seu débito, não se preocupe, porque vai ter gente ali para lhe lembrar que você tem um parcelamento para pagar. E é justamente aquele robozinho que vai lembrar que você tem um parcelamento aí a vencer. Está aí. O robozinho manda mensagem, você fez o parcelamento, você tem um débito a vencer, é lembrado e ali mesmo se providencia o documento, caso o contribuinte não tenha, para que receba e providencie o pagamento. Cobrança administrativa e judicial. Temos aí os lembretes eletrônicos, né, e o protesto em cartório. Ou seja, vivemos esse momento aí de modernização da cobrança. A Subprocuradoria da Fazenda Municipal, que eu também quero destacar, a gente tem um trabalho muito próximo com a Procuradoria do município. Temos uma auditora fiscal, inclusive ela está aqui nos prestigiando, a doutora Isabela, está sempre presente, parece que ela faz parte da equipe do fisco. Há uma troca, justamente buscando essa eficiência na arrecadação do município. Fizemos um refis devido a um número muito elevado de inadimplência, foi necessário fazer um refis para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de pagar aqueles débitos e de, a partir de então, usar essa maneira nova agora de manter seus tributos em dia.
E as cartas de cobrança administrativa. Também é uma ação que a gente fez simples, mas que também trouxe muito resultado. Os Correios, eu não sei se os outros municípios têm essa mesma dificuldade, mas lá nós temos muitas dificuldades com o Correio para entregar correspondências em bairros mais afastados, devido ainda o georreferenciamento não está finalizado. Então a gente montou um grupo de trabalho interno de servidores que conhecem o município e aí eles entregam essa carta de cobrança. E aí evita de que o documento chegue na casa e volte, porque o endereço está errado ou porque não conhece a rua. Os Correios, para entregar, ele tem que estar com o endereço bem certinho, senão ele não entrega correspondência. Então o que acontecia muito no início era, mandava as correspondências e voltava, porque se tivesse um número incompleto, os Correios não entregavam. Então, além do prejuízo financeiro, não tinha um retorno. Então, com os grupos de trabalho, a gente conseguiu otimizar essas entregas. Pronto. E aí, a cereja do bolo, lá de Garanhuns, a estruturação do nosso fisco municipal. Nós já vimos um quadro de auditores fiscais, que eu devo dizer que são os queridos, muito competentes e comprometidos, mas só que precisava de uma reorganização. Era um grupo de auditores que não tinham espaço, não tinham voz, não tinham oportunidades para trabalhar. Era essa a realidade de Garanhuns. Pessoas preparadas, comprometidas, porém não tinham oportunidade de demonstrar o seu trabalho. Então precisava ser organizado isso. Para vocês terem uma ideia, todo mundo entrava na sala do fisco. Assim, não tinha menor cerimônia. Tanto o público servidor da prefeitura entrava na Secretaria de Finanças, como o próprio contribuinte se achava no direito de entrar e querer se meter nas decisões da auditoria fiscal. Então, assim, era um vício, era uma cultura que era um vício, era muito negativo. Então, foi preciso um choque cultural mesmo, de dizer, a partir de hoje, não entra mais ninguém que não seja convidado. E aí eu enchi a secretaria de placas, botei corrente para poder estabelecer a nova cultura da Secretaria de Finanças. Um tratamento de choque, na verdade. Até às vezes o pessoal que trabalhava no gabinete chegava lá, não entrava. E aí o pessoal dizia, Secretaria de Finanças, ninguém entra aqui. Então botei terror mesmo para poder disciplinar. Porque às vezes precisa esse choque de realidade. Então, precisou se fazer essa reorganização na estrutura do fisco. Fizemos a criação da auditoria geral. Hoje temos o auditor geral, Tiago Soares, que faz parte da APFisco. E aí eu devo dizer que ele tem um papel fundamental nesse processo. E eu já quero aqui de antemão agradecer, Tiago, por sua colaboração desde o início. Ele se colocou aí, arregaçou as mangas e vamos trabalhar junto. E muito do que a gente conquistou até agora tem, assim, uma participação muito importante dele nesse processo. Hoje ele é nosso auditor geral e também criamos coordenações, né? Hoje a gente tem um auditor fiscal que é coordenador do IPTU, coordenador do ISS, cada tributo tem o seu coordenador. E aí, nessa lei que foi criada, a Lei 5.160, garantiu o quê? A autonomia técnica e administrativa do fisco. Hoje estou lá. Eu também sou servidora efetiva, não sou do município, eu sou servidora efetiva do Estado, e eu sei a importância do quadro efetivo dentro da gestão pública, essa continuidade, principalmente para a área do fisco, né? Eu tenho que dar a garantia de que os tributos sejam realmente executados e que a gente possa fazer essa tão famosa justiça fiscal. E aí, com essa lei, a gente garante isso, para que os próximos gestores que assumam não possam interferir no trabalho que foi realizado até agora. A valorização e a criação da programação funcional. Também fizemos nossos plano de cargos para os nossos auditores. E hoje aí conseguimos o tão sonhado plano dos meninos, desde quando eles entraram há anos, conseguimos evoluir agora. E aí, fizemos este ano o concurso público. Não precisou que o Ministério Público atuasse. Nós fizemos de forma espontânea, porque havia necessidade
Garanhuns tem um potencial, tem muito trabalho a ser feito. É um município que está se desenvolvendo, se destacando, vocês já devem aí ouvir. É um município que vive em obras, expandindo, então precisa aumentar essa rede de auditores fiscais para que possa atuar e que a gente possa cada vez mais prestar um serviço de qualidade e oferecer estrutura para nossos cidadãos. Aqui, rapidamente, a nossa estrutura, nosso organograma. E, dando continuidade desses trabalhos da gente, já finalizando, vim para não tomar muito tempo de vocês, nós hoje atuamos com monitoramento e reuniões de acompanhamento. Eu sou uma mulher do planejamento, então, monitoramento, eu entendo que é a chave para a gente ver o que a gente pode consertar e adequar. Então, a gente sempre tem esse trabalho de monitoramento. Agora, nada podia acontecer se não tivesse isso, gente. Equipe sintonizada e conectada. Lá, a gente não trabalha com eles. A gente trabalha em conjunto. Hoje eu tenho aqui diretora de atendimento. Hoje eu tenho aqui a diretora de cadastro imobiliário. Tenho o secretário executivo da Receita. Tenho as técnicas que apoiam os auditores. Cada auditor tem um técnico que está apoiando para partes administrativas e operacionais, para que os auditores possam focar no seu trabalho, mas que gaste menos tempo, que gaste menos energia. Então, a equipe é concisa. Os auditores lá, eles tratam muito com o pessoal de atendimento, estão lá sempre orientando, na execução também. Então, assim, para que as coisas aconteçam, as equipes precisam conversar, se falar. Essa relação é muito importante na realidade de Garanhuns, porque consegue otimizar muita coisa. Então, é uma equipe sintonizada. Temos o painel de monitoramento da arrecadação, temos o Power BI para análise em tempo real da arrecadação, e aí nosso monitoramento fica nas nossas reuniões bimestrais, justamente para a gente avaliar como está o crescimento das receitas, o período, para a gente traçar metas e estabelecer procedimentos onde a gente vai atuar. Porque às vezes a gente pensa que vai atuar em determinado tributo, vai gastar uma energia muito grande e o retorno não é tão significativo. Então a gente faz essa análise buscando justamente identificar onde a gente pode atuar para que o retorno seja mais rápido, para que a gente não gaste tanta energia em coisas que não valem muito a pena. Aqui é só um painel do que a gente faz o acompanhamento, que foi desenvolvido aqui por Rafael, também auditor fiscal. A gente é assim, cada um faz um pouquinho mais do que é o seu trabalho, né? Tem esse comprometimento. Então, Rafael desenvolveu aqui esse sistemazinho para que a gente possa fazer o monitoramento das receitas do município. Pode ficar. Também aqui é só um exemplo do que a gente acompanha. Nesse monitoramento, a gente acompanha a receita por tributo, taxas, a evolução de um mês para o outro, de um ano para o outro, e aí a gente pode identificar qual mês que a gente precisa fazer uma ação específica para que a gente possa estar sempre mantendo aquela receita suficiente para pagar as despesas do mês, né? Conclusão: os resultados e futuro e os desafios continuam, né? Sempre continuam, ainda mais agora que vem aí a reforma. Então, o que a gente identifica é que a estrutura fez muita diferença nesse resultado. E eu estou falando aqui de estrutura física, de estrutura de servidor, de estrutura de relação interpessoal. E aí, a fase de preparação para os desafios da reforma tributária. Nossos auditores, nossa equipe está sempre participando aí de fóruns, de grupos de trabalho, de cursos. Recentemente, o auditor se inscreveu no curso do professor Ricardo Alexandre, para ficar sempre atualizados. Então, é constante. E o compromisso contínuo com a modernização e eficiência tributária. Estamos trabalhando também para fazer pequenos ajustes no nosso Código Tributário Municipal, para tentar cada vez modernizar esse processo. A gente está construindo a nova sede da Prefeitura, então isso vai facilitar muito. Vai ser uma sede que vai proporcionar
cada vez mais a qualidade do trabalho para o servidor, né, o espaço físico é muito importante para que o servidor se sinta acolhido, trabalhe, possa chegar lá e se sentir um ambiente confortável. Porque o clima lá na nossa secretaria, hoje eu estava almoçando aqui no shopping e estava conversando sobre isso. Como é agradável, né? Faz diferença você trabalhar num ambiente leve, um ambiente saudável, fazer você, poxa, eu vou trabalhar e ir com satisfação. Então, assim, é um orgulho que nós temos muito grande de poder dizer isso, que o clima da secretaria nos permite isso. E futuramente, no final de 2025, quando a gente inaugurar a nova sede, a gente também vai ter a estrutura física ampliada para que a gente possa trabalhar melhor. E aí vai ser mais um processo, né, que você conseguir manter a equipe nesse ritmo de crescimento, de comprometimento. E para finalizar, eu gostaria de colocar essa frase desse autor, desse escritor Zig Ziglar, que é um escritor, que ele faleceu, escritor americano, que ele falava muito de motivação. E aí, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente. Então, assim, a gente fica buscando ferramentas lá de motivar, porque a gente sabe que a motivação vem de dentro, mas a gente tem que buscar a forma de puxar essa motivação de dentro do servidor para que ele se sinta também, porque não é só a gestão. Às vezes chega lá, você fica esperando muito da gestão, mas você, como servidor, que a palavra já fala, né, servidor, você também tem que ir lá e buscar fazer a sua parte. Lá a gente costuma ouvir muito a ponta, que é o que se relaciona com o contribuinte, para ver o que a gente pode melhorar. Estamos sempre abertos. Então, essa aqui foi uma pequena. A gente não fez só isso, viu, gente? A gente fez muita coisa a mais. Porém, um pouquinho o resumo do tempo que a gente tinha para mostrar que coisas simples podem trazer muito resultado. Evidentemente que cada um tem sua realidade, a gente vai ajustando e a gente está aí aprendizado para trocar com outros municípios, aprender, trocar ideias para que a gente possa evoluir. É isso que todo mundo está aqui hoje, nessa tarde, está buscando fazer. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos aqui a Bela Lúcia Sarmento, secretária de Finanças de Garanhuns. Ela vai receber aqui da APFIS o certificado. E os mimos? Podem vir aqui para o meio, tem alguém para registrar? Então vamos aplaudir mais uma vez a senhora Bela Lúcia Sarmento, secretária de Finanças de Garanhuns, cujo físico foi premiado em 2023. Fez aí essa apresentação para a gente. Vamos aqui a foto. Aproveitamos aqui para registrar a presença também da senhora Kelly Ferreira e também o senhor Laércio Vicente, lá de Serra Talhada, de Garanhuns, procuradora Isabela Gaião e também o procurador Rafael Pontes, também do município de Garanhuns. Vamos dar aqui prosseguimento às apresentações de casos de sucesso. Chamamos agora a senhora Janaína Marques Ramos, secretária municipal da Receita de Santa Cruz do Capibaribe, cujo físico foi premiado em 2022